Bom dia, boa tarde e boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel. Neste momento, eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo para me proteger durante este período de oração. Pai celestial, eu me submeto a Ti completamente sem reservas em todos os setores da minha vida e eu tomo posição contra toda operação de Satanás que possa me impedir neste período de ministração. E me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha oração. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que saias da minha presença e da presença de todos os ouvintes neste momento com todos os teus demônios. E eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo entre nós. Pai celestial, eu te adoro e te louvo. Reconheço que és digno de receber toda a honra, glória e louvor. Repreendo neste momento toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da tua palavra, toda oração contrária e todo dardo de fogo inflamado do inimigo seja agora dissipado na autoridade do nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, neste dia de hoje vamos falar sobre a pregação pentecostal. Amém? Amém, igreja? Está fundamentada na Bíblia Sagrada também. Amém? Peço a todos os irmãos que prestem atenção e que abram suas Bíblias em Atos capítulo 2, a partir do verso 1 ao 4, neste primeiro trecho que vamos ler. Amém? Versos 1 e 4, capítulo 2, Atos. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Então, aí está Atos, capítulo 2, verso 4. O que acontece nisso? O apóstolo Pedro, meus irmãos, fundamentou a sua mensagem nas escrituras do Antigo Testamento, citando o profeta Joel. Amém, igreja? Lá no Antigo Testamento, podemos encontrar a palavra neste sentido, antes que eu leio para vocês Atos a partir do 14 ao 21. Veja bem, lá em Joel, encontramos no capítulo 2, no verso 28 e 29. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Então, está lá em Joel também, porque Pedro, o apóstolo Pedro, fundamentou sua mensagem nas escrituras do Antigo Testamento, citando o profeta Joel. Bom, agora lendo Atos 2, 14 ao 21, diz assim, o Senhor para mim e para ti. Atos, a partir do verso 14 ao 21. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre
é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está aí em Atos 2, do verso 14 ao 21, e confirmando o que está escrito lá no profeta Joel. Amém, igreja? Então, vamos lá. Pedro também citou os salmos, não citou salmos? Pedro citou também salmos, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Assim está em Atos 2, do 25 ao 28. Amém? Diz o Senhor para mim e para ti. Amém, igreja? Repetindo, porque está lá na palavra, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque já está à minha direita, para que eu não seja comovido. Amém? Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, ou seja, no inferno, não é verdade? Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de alegria. Amém? Então está aí para confirmar. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, conforme está em Atos 2, 34 ao 35. Passando aí, meus irmãos, porque Davi não subiu aos céus, repetindo, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo ou estrado de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, igreja? Não é verdade? Então, continuamos. Então, Estevão também, discorrendo diante de seus acusadores, conforme está em Atos 7, a partir do verso 1 ao 53, não vou ler porque vai demorar muito, faz igualmente uso das sagradas escrituras, citando textos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Salmo, Josué, Isaías, Jeremias, Amós, Neemias, Samuel 1 e 2, 1 Reis, e 1 e 2 Crônicas e Ezequiel. Amém? Então, toda a pregação genuinamente pentecostal não se fundamenta em sonhos, visões ou revelações. Amém? Se fundamenta na palavra. Quando sonhos, visões ou revelações são citados, devem ser analisados à luz das Escrituras. Amém, igreja?
como está escrito na palavra de Deus. Devemos sempre fazer prova dos Espíritos. Amém? Então, a pregação pentecostal não é resultado da distorção ou da má interpretação do texto sagrado. Presta atenção nisto. Então, a pregação pentecostal precisa ser fiel ao texto bíblico. Amém? Para isso, precisa aplicar a interpretação bíblica, um método histórico-gramatical, que considera o significado do texto para o escritor e seus destinatários originais. Amém? Filipe, o diácono evangelista, foi um grande exemplo de fidelidade à interpretação bíblica. Amém, igreja? Então, eu digo assim para você, o Senhor diz, né? Para mim e para você. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe, repetindo, então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreende o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura,
Tudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Amém? Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Amém, igreja? Como está em Atos, capítulo 14, do verso 8 ao 18. Amém? Então, assim como nos dias de Paulo, multidões diariamente desejam sacrificar aos pregadores da atualidade, a mentalidade idólatra é a mesma. O pior é que muitos aceitam e promovem o sacrifício a si mesmo. Em vez de impedir as multidões, incentivam as mesmas. Amém, igreja? Então, quanto mais idolatrados, mais gostam, mais querem, mais desejam. Amém? Então, que os pregadores pentecostais da atualidade possam aprender com os grandes exemplos de Pedro e Paulo. Amém? Então, pregadores pentecostais não manipulam a conversão de vida. Olha somente o porquê, amém? É provável em que em algum momento de sua vida, ou você testemunhou ou foi vítima de um pregador manipulador. Amém, igreja? Todos nós fomos. Aquele que diz que não foi é mentiroso, amém? Então, pregadores manipuladores entendem que a confirmação da autenticidade e da espiritualidade da mensagem que pregam depende exclusivamente dos resultados imediatos. Então, desta forma, fazem de tudo, usam de todos os artifícios possíveis para que vidas venham à frente diante do seu apelo. Eu mesmo já vi muita coisa desse tipo, amém, igreja? É verdade ou não? Todos nós vemos, amém? Então, como exemplo, posso citar casos onde o pregador mandou que os visitantes ficassem de pé, dirigindo a palavra para eles, para em seguida tentar de forma clara constrangê-los a vir até a frente. Amém? Verdade ou não? Em alguns casos, já vi pregador orientar para que os irmãos arrastassem pelos braços os não crentes. Traga aí esse que não é crente para cá. Vamos ver se ele aceita Jesus. Olha só, hein? Então, pregadores pentecostais precisam entender uma coisa, que os resultados de uma pregação genuinamente pentecostal nem sempre são imediatos. Por quê? Porque há muitas vidas que não aceitam o apelo do pregador, mas levam consigo a mensagem no coração. Para quê? Para futuramente se converterem ao Evangelho de Jesus. Então, o pregador, meus irmãos, só precisa ter a consciência que orou, estudou a palavra e colocou a mensagem sob a direção de quem? Do Espírito. Tanto é que a palavra diz o quê? Prega, 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 pois quem faz a obra é o meu Espírito. Amém, igreja? Acordem, desperta tu que dorme. Então, quando lemos nas Escrituras o registro da primeira pregação pentecostal, encontramos lá o quê? O seguinte trecho. Qual é? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é para que quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Conforme está em Atos 2, do verso 36 ao 41. Peço a todos que repitam essa pregação, onde estou mencionando a palavra, para não ter que ler tanto versos assim, de 36 ao 41, entendeu? Amém, irmãos? Então todos repetem, leiam, amém? Examinem as escrituras em nome do Senhor Jesus. Então, extraímos do texto acima o quê? As seguintes lições. Pregadores pentecostais não pregam o que as pessoas gostariam de ouvir, nenhum deles, amém? Pregam o que elas precisam ouvir, amém? Possibilitando desta forma que tomem consciência de sua condição de pecadores. Pregadores pentecostais não pregam apenas as emoções dos seus ouvintes, amém? Pregam também a sua vontade e intelecto, amém, igreja? Outra lição: pregadores pentecostais simplesmente pregam. A palavra deve ser aceita pelos ouvintes e não imposta aos ouvintes. Desculpe, repetindo, pregadores pentecostais simplesmente pregam. A palavra deve ser aceita pelos ouvintes e não imposta aos ouvintes. Então, preguemos, amém? Desta forma e deixemos que o Espírito Santo trabalhe no coração dos nossos ouvintes. Amém? Então, igreja, pregadores pentecostais não tentam manipular o poder e o mover do Espírito. Por quê? A manipulação do poder do Espírito é algo impossível de ser realizado. Os homens podem ser manipulados, mas o Espírito nunca. Amém? Então, com o objetivo de demonstrar poder e autoridade espirituais, alguns pregadores usam e abusam das demais estranhas práticas. Fazem e falam as mais absurdas bobagens. Na verdade, às vezes uns gritam, pulam, choram, dão risada, deitam, correm, entendeu? Então, afirmam estar vendo anjo, vendo fogo, profetizam, agonizam, tudo isso para tentar impressionar o público que, quando ingênuo, acaba acreditando no que fala e fica admirado com aquilo que observa. Então começa a falar o quê? Eu sou pentecostal, entendeu? Eu sou pentecostal, entendeu, igreja? Então, não estou afirmando que o pregador deve ser uma máquina no púlpito, que não pode expressar suas emoções e sentimentos. Eu falo dos exageros, ou seja, das pseudos demonstrações de poder. Amém? Um exemplo de pregação poderosa pode ser vista em Atos, no capítulo 10, do verso 44 ao 46. Amém? Então, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E eu espero que esteja caindo aí agora sobre você, em nome do Senhor Jesus, se você está ligado na palavra de Deus, entendeu? Porque quando uma pessoa está pregando, você tem que estar ligado na palavra, não pode olhar a panela no fogo, não pode olhar o portão nem a campainha, você tem que estar ligado, para que a palavra entre e o Espírito opere. Então o que acontece? Então, ouviam a palavra. E os fiéis eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus, porque ele é o quê?
deve à magnificência, não é isso? Então, pregadores pentecostais não precisam tentar manipular o poder do Espírito, só precisam pregar no poder do Espírito. Terra, canto, rabanaia, canto e decanta, rabassu, decanta, rabanaia. Amém? Então, pregadores pentecostais não pregam apenas para multidões. Voltamos já. Amém, igreja? Então, estou aqui falando até em línguas. Às vezes o Espírito quer falar em várias línguas, amém, igreja? É o Espírito Santo, isso é dom. E aquele que fala em língua, não fala ao homem, mas fala a Deus e edifica a sua própria casa. Amém? Está escrito também na palavra, não é verdade? Que isto também vai sumir. Amém, igreja? E que devem falar na língua que a igreja toda escute e entenda. E aquele que possui esse dom, que orem para que receba a interpretação das línguas também, entendeu? E venham orado e tenham recebido a interpretação das línguas também. Amém, igreja? Mas no momento vamos falar disso aqui. Então, pregadores pentecostais não pregam apenas para multidões. Então, na sociedade do espetáculo, quanto maior o público, melhor. Pregadores genuinamente pentecostais pregam para 100 mil ouvintes e com a mesma motivação pregam para apenas um ouvinte. Amém, igreja? Não tem essa não. Para 100 mil ou para um, você tem que fazer o id, amém? Contanto que ele esteja disposto a ouvir a palavra de Deus. O diácono e evangelista Filipe foi um pregador pentecostal que atraiu multidões, amém, igreja? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, amém? Desculpe, unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, conforme está lá no livro de Atos, capítulo 8, do verso 5 ao 8. Então, na hora que precisou deixar as multidões para, na direção do Senhor, pregar a um só homem, Filipe não hesitou e nem desanimou, cumpriu com humildade e excelência a tarefa que foi lhe dada. Amém? Então, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai-te para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi, e eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E, assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Então, na humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, seguindo eles caminho fora. Chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração? E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro
Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Amém? Conforme está em Atos, capítulo 8, do verso 26 ao 38. Então, pregadores, irmãos, pentecostais podem até atrair multidões, mas não se apegam a elas. Amém? Então, que o Senhor, nesse início de século, levante muitos pregadores genuinamente pentecostais para uma grande semeadura e para uma maravilhosa colheita em todo o mundo. Amém? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Agradeço a todos os ouvintes neste momento, em nome do Senhor Jesus, e que a graça e a paz recaiam sobre todos os lares de vocês. Peço que todos orem por mim, em nome do Senhor Jesus, porque enfrento uma fúria muito grande. Amém, igreja? E que todos continuem visualizando e se inscrevendo no canal. Escute a voz do Ministério Pentecostal, não temas. Amém? Que a graça e a paz estejam com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.